Sabe, toda vez que a gente sintoniza uma estação de rádio FM, a gente está usando uma tecnologia que foi inventada por um homem cuja história é, ao mesmo tempo, uma das mais brilhantes e trágicas da inovação. Ele literalmente mudou o mundo, mas o mundo mal sabe o nome dele. Vamos então conhecer a história por trás desse gênio trágico do rádio. E essa é a grande pergunta, não é? Como pode um inventor cujas criações estão em bilhões de aparelhos pelo mundo todo ter ficado tão anônimo? A resposta? Bom, a resposta está numa vida de genialidade que foi ofuscada por batalhas implacáveis. E aqui está ele, o nosso protagonista, Edwin Howard Armstrong. Desde muito jovem, ele era simplesmente apaixonado por rádio. E ainda na faculdade, ele começou a criar invenções que, sem exagero, formariam a base de toda a comunicação sem fio que a gente conhece hoje. Mas para a gente entender a dimensão da genialidade do Armstrong, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, a era do rádio primitivo. Era um mundo de chiado, de muita interferência, e os aparelhos eram incrivelmente difíceis de usar. Os primeiros receptores, que eram conhecidos como TRF, eram um verdadeiro pesadelo. Sintonizar uma estação era quase uma arte, sabe? As estações vizinhas vazavam umas para as outras, o som era super instável, a qualidade inconsistente. Mas o Armstrong, ele olhou para esses problemas não como barreiras, mas como um desafio, um que ele estava determinado a vencer. E a solução que ele encontrou, nossa, é uma das invenções mais importantes da história do rádio. E o mais incrível é que ele criou isso enquanto servia no exército durante a Primeira Guerra Mundial. O nome? Receptor super heteródino, e ele está dentro de praticamente todos os rádios que existem hoje. O princípio aqui é fascinante. A heterodinagem funciona assim. Ela pega o sinal de rádio que está chegando e mistura com um segundo sinal que é gerado dentro do próprio rádio. Essa mistura cria duas frequências novas, uma que é a soma das duas originais e outra que é a diferença. E é nessa frequência da diferença que está o pulo do gato, a genialidade do Armstrong. Essa frequência da diferença é o que a gente chama de frequência intermediária, ou FI. A grande sacada foi essa: converter qualquer estação de rádio, não importa a frequência dela, para uma única e mesma frequência dentro do aparelho. Pensa nisso como se todas as estações fossem traduzidas para uma língua universal que o rádio entende perfeitamente. Isso tornou a amplificação e a filtragem super estáveis e eficientes. Então, o ponto crucial é esse aqui. Em vez de tentar construir filtros e amplificadores super complicados que precisavam se ajustar para cada estação, o Armstrong fez o contrário. Ele fez a estação se ajustar a um filtro que já era fixo e perfeito. Quando a gente gira o botão de sintonia, na verdade o que a gente está mudando é a frequência do tal oscilador local. Isso garante que a diferença, a frequência intermediária, seja sempre a mesma. O resultado? Uma recepção clara e super seletiva. Armstrong já tinha basicamente reinventado o rádio uma vez, mas ele não parou por aí. Tinha um outro grande inimigo para derrotar: a estática. Quem já ouviu um rádio AM sabe bem do que eu estou falando, né? Aquele chiado constante que piora horrores durante uma tempestade. E aqui está a solução brilhante dele. No rádio AM, a informação do som é colocada na amplitude, ou seja, na força da onda de rádio. O problema é que a estática, tipo um raio, também é um pico de força, de amplitude. E o rádio não consegue diferenciar uma coisa da outra. Já na invenção do Armstrong, o FM, o som é codificado nas mudanças de frequência da onda. Como a estática não mexe na frequência, o receptor FM consegue simplesmente ignorá-la. O resultado? Um som limpo, cristalino. Acontece que uma invenção tão revolucionária não veio de graça. A genialidade do Armstrong colocou ele numa rota de colisão direta com as gigantes da época. Essas empresas não viram o FM como um avanço, mas sim como uma ameaça brutal ao modelo de negócios delas, que era todo baseado no AM. Essa linha do tempo mostra uma realidade muito dura. Para cada grande invenção, vinha uma batalha legal igualmente grande e desgastante. Armstrong passou mais tempo nos tribunais do que no laboratório. Primeiro contra um cara chamado Lee DeForest e depois contra a poderosíssima RCA e o chefe dela, David Sarnoff. Para o Sarnoff, o rádio FM não era só uma melhoria, era uma ameaça existencial. Porque o FM ia exigir uma infraestrutura totalmente nova, de transmissores e de receptores. Isso é transformar em luxo os milhões de rádios AM que a RCA já tinha vendido. Todo aquele investimento colossal viraria pó. E para adicionar uma camada de ironia trágica na história, tem esse detalhe pessoal. A mulher com quem ele se casou, a Marion, tinha sido secretária justamente do homem que se tornaria seu maior adversário, o Sarnoff. E ela esteve ao lado dele durante toda essa luta. Essas décadas de batalhas judiciais, sem trégua, travadas para proteger o trabalho de uma vida inteira,
acabaram cobrando um preço terrível. O curso dos processos simplesmente acabou com a fortuna dele. A pressão constante de lutar contra corporações com recursos praticamente infinitos, isso o desgastou por completo. Um inventor que deu ao mundo um som com uma clareza nunca antes vista, viu a própria vida ser consumida pelo ruído da ganância e do conflito. No dia 31 de janeiro de 1954, se sentindo completamente derrotado, sem esperança, Edwin Armstrong escreveu este bilhete para a esposa, vestiu seu casaco, seu chapéu e pulou da janela do seu apartamento no 13º andar. Mas a história não acaba aqui. A viúva dele, Marian, assumiu a luta. Ela continuou as batalhas legais em nome do marido. E ela venceu. Uma por uma, as empresas foram obrigadas a reconhecer a validade das patentes de Armstrong. Hoje, o receptor superheteródino e a transmissão FM não são só tecnologias antigas, são os pilares sobre os quais toda a nossa comunicação sem fio foi construída. A vida de Edwin Armstrong nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que incomoda. A história dele é um lembrete de que as maiores inovações muitas vezes vêm com os maiores sacrifícios. E que o gênio por trás da tecnologia que a gente usa todo santo dia pode ter pago um preço que a gente nunca vai conseguir compreender totalmente.